10% humano. Como os micro-organismos são a chave para a saúde do corpo e da mente. Alana Collins. Esse livro maravilhoso que minha amiga da UPV me deu trata um pouco da temática da microbiota, do microbioma. Para complementar então um pouco daquele post que eu fiz no Instagram sobre microbiota. E ele serve então de certa forma para apresentar ao público qual o poder da microbiota, qual o poder dos micro-organismos que vivem dentro de você, com você e que fazem parte de mais de 90% das células que tem no seu corpo, que são então bactérias, como então elas impactam na sua saúde, tanto no seu desenvolvimento na infância, quanto na sua vida futura. É um livro de 280 páginas, mais ou menos, ele tem uma leitura bem fácil, tem páginas amarelas, letras grandes, e a autora, que é zoóloga, escritora e jornalista científica, tem então a capacidade de trazer essas temáticas e misturar tanto o tema na sua parte mais científica com a parte de relatos pessoais, de participantes de estudos, de pessoas que foram impactadas diretamente e que descobriram então serem impactadas pelas alterações da microbiota delas. Essa temática então ela traz um contraponto à noção de que o progresso que tivemos nos últimos séculos com o saneamento básico e com o advento dos antibióticos, que aumentou a expectativa de vida humana quase 100%, ou seja, basicamente dobrou a quantidade de tempo que a gente consegue viver graças a esses avanços, mas que, por outro lado, veio acompanhado de um aumento de doenças autoimunes, de obesidade, diabetes mellitus tipo 1, doença celíaca, todas as doenças autoimunes, além de outras alterações como o autismo. E para tentar explicar esse aumento quase exponencial depois da Segunda Guerra Mundial, tem-se utilizado diversas hipóteses, tem-se investigado diversas teorias para buscar então uma causa, ou várias causas. Porque depois da Segunda Guerra foi o período que foi expandido o uso de antibióticos, foi o período de expansão de saneamento básico, foi o período de alteração na maneira como nós vivemos, aumentou as pessoas no mercado de trabalho, aumentou a produção de comida graças aos avanços da agricultura, com os agroquímicos, dentre diversos outros fatores. E então, cada campo desses é investigado para tentar descobrir qual deles, ou mais de um deles, foi o responsável pelo aumento dessas doenças, que vieram então a substituir, de certa forma, aquelas doenças infecciosas que antes tanto assolavam a humanidade e faziam com que a expectativa de vida fosse muito baixa. Então, dentre essas diversas modificações que ocorreram nesse último século, a utilização maciça de antibióticos é tratada por essa autora como uma das razões, talvez, para a mudança desse padrão de doenças, graças às alterações e os impactos desses fármacos na nossa microbiota. A microbiota veio a ser discutida, veio a ser investigada nas últimas décadas, nesse século já. Depois do mapeamento genético do genoma humano, começou a se utilizar essas ferramentas para mapear as bactérias dentro de nós. E a partir disso foi-se observando que algumas bactérias eram mais presentes em pessoas com obesidade, em pessoas com autismo, em pessoas com doenças cardiovasculares, depressão, dentre diversas outras doenças. E a autora então vai trazendo nesse livro diversos estudos, diversos relatos sobre como algumas pessoas desenvolveram uma certa doença e foi-se então feita uma avaliação do padrão da sua microbiota intestinal e observou-se uma diferença, como que pessoas que têm uma tal doença têm mais de um tipo de bactéria e menos de outro, enquanto que pessoas saudáveis têm aquilo mais equilibrado, têm um outro padrão de distribuição de sua microbiota. Entretanto, vale muito ressaltar, muito mesmo, que grande parte dos ditos trabalhos científicos e evidências que a autora traz, na realidade possuem um baixo nível de evidência. Porque quando ela fala, foi feito um trabalho com 6 autistas, é um número muito pequeno. Grande parte das questões da ciência começam com números pequenos. Você faz um trabalho com pouca gente para observar se aquilo realmente está acontecendo, se faz algum sentido. Porém, os resultados desse tipo de trabalho não podem ser levados como uma verdade total, porque não há um grupo controle, não há um número, um N que a gente chama, grande o suficiente para permitir extrapolar
aquela amostra para toda a comunidade. Muito foi observado sobre isso nas questões sobre o tratamento da Covid-19, na qual inúmeros estudos, às vezes em células, às vezes em 3 pessoas, em 10 pessoas foram feitos e utilizados por muita gente como uma evidência incontestável de que certo medicamento ou funcionava ou não funcionava para prevenir, para tratar a Covid-19. E foi-se então observado o quê? Que aqueles estudos, duplo cego, randomizado, quanto maior o número de pessoas no estudo, quanto mais complexo aquele estudo, com mais mecanismos de avaliação, melhor o seu nível de evidência e mais a gente pode dizer, ó, beleza, o resultado desse estudo dá para acreditar, porque ele tem um grande N, ele tem um grande nível de evidência. Agora, estudos muito pequenos, eles servem de certa forma para orientar um pouco, para dizer, ó, talvez realmente tenha alguma relação, talvez tenha alguma causalidade ali, mas eles não servem para cravar uma certeza. E é muito trazido esse tipo de estudo nesse livro. Ou pelo menos nos sente falta da autora levantar essa questão de que muitas dessas informações devem ser levadas proporcionalmente ao seu nível de evidência. Que não dá pra gente dizer, ah, isso realmente tem a ver com a microbiota daquela pessoa, sendo que o estudo tinha 6 pessoas, por exemplo. A partir mais ou menos da metade do livro, a Alana traz então esse aviso, digamos assim, da necessidade de se ter um bom senso de que esses estudos não mostram necessariamente uma causalidade, mas na primeira metade do livro ela não faz isso. Então se você, por exemplo, começar a ler o livro e parar na metade, você vai achar que tudo que você leu às vezes é verdade e que aquilo é incontestável, o que não é verídico. Entretanto, claro, a utilização de relatos pessoais servem para fazer você ficar mais preso na leitura, para fazer você se identificar melhor. Porque em vez de ela simplesmente trazer o assunto sobre o autismo, trazer o assunto sobre a obesidade, ela traz o nome de uma pessoa, traz a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa e a relação com aquilo, porque você se sente mais envolvido com aquela informação, porque você conhece a história daquela pessoa e você busca então entender o motivo que fez ela ficar daquela forma. Mas como eu disse, ao mesmo tempo em que isso serve para te envolver, de certa forma faz você acabar gravando na sua cabeça que aquilo é uma verdade absoluta, o que não deve ser a conduta mais adequada. Depois ela fazer toda essa exposição dos efeitos da microbiota sobre diversas formas na sua saúde, tanto física quanto mental, ela vai trazer, por exemplo, o assunto do transplante de fezes, que no meu post do Instagram eu não consegui explorar tão bem por falta mesmo de mais espaço para falar. Mas o que consiste então o transplante de fezes? Consiste na seguinte ideia: se eu tenho então, vamos supor, para obesidade, uma pessoa obesa tem uma microbiota mais pobre, com um tipo X e Y de bactéria mais presente, enquanto uma pessoa mais magra tem uma bactéria mais diversificada, sobretudo com bactérias MNO, por que não tentar semear o intestino da pessoa obesa com as bactérias daquela pessoa magra? Por que não semear o intestino da pessoa com doença celíaca com as bactérias daquela pessoa que não tem doença celíaca? Por que não semear o intestino da pessoa que tem predisposição a desenvolver um tipo de diabetes tipo 1 com o intestino de uma pessoa que não tem essa predisposição, para tentar então evitar o desenvolvimento da doença? E muito então foi observado que o transplante de fezes, que nada mais é do que você retirar então, de certa forma, um material fecal de uma pessoa mais saudável, diluir e fazer por uma colonoscopia, digamos que uma semeadura do intestino da outra pessoa com aquele material, para tentar então reverter o quadro ou prevenir algum quadro de doença. Collen pega e enfatiza que esse tipo de trabalho é difícil de ter evidência científica por conta de que cada caso é um caso, porque não existe hoje uma microbiota saudável, nós não temos uma receita, um modelo padrão do que seria a melhor microbiota possível. Você utiliza normalmente uma pessoa obesa usa uma pessoa que às vezes já vive com ela, mas que é magra, para pegar e transformar aquela microbiota parecida com a outra. Mas você não tem um modelo de microbiota, você não tem um comprimido com a microbiota que você deveria ter para combater aquela doença. Por isso é um pouco difícil de você avaliar se aquele efeito realmente é devido ao transplante de fezes. Porém, os resultados vêm sendo muito promissores e é um método que vem sendo utilizado nas últimas décadas e sendo aprimorado cada vez mais. Em relação a perspectivas futuras,
A autora traz que o desenvolvimento então de comprimidos de microbiota vem sendo feito em diversos países, vem sendo buscado pessoas que não tenham tido contato com antibióticos durante a vida, que tenham hábitos de vida saudáveis, que não tenham doenças, para tentar estudar a microbiota dessas pessoas e tentar replicar essa microbiota e fazer comprimidos, de certa forma, para que as pessoas possam utilizar aquilo como um remédio preventivo ou algo do tipo. Entretanto, enquanto esse tipo de medida ainda não é uma realidade, ela traz como prevenir o desenvolvimento de uma microbiota ruim no seu corpo. As principais formas envolvem uma ingesta grande de fibras. A frase "você é o que você come" faz muito sentido pensando na microbiota. Porque se você ingere muitas fibras, você vai desenvolver muitas bactérias que comem fibras no seu intestino. E esse tipo de bactéria é observado que produz nutrientes, que produz uma proteção e um impacto no seu organismo muito positivo, que te protege de obesidade, que te protege de doença celíaca, que te protege de diversas patologias a partir da existência e do convívio do seu organismo com as bactérias que digerem fibras. Por outro lado, se você tem uma alimentação muito ruim, uma alimentação pouco diversificada, com muito produto industrializado, pouca fibra, você vai ter muitas bactérias que vão digerir carboidratos, muitas bactérias para digerir gorduras, e que são observadas que produzem, às vezes, substâncias inflamatórias, pró-inflamatórias, que fazem com que, por exemplo, seus adipócitos meio que sejam instruídos a guardar mais gordura. E essa seria, então, uma relação a mais para o desenvolvimento da obesidade, além da ingesta de calorias. Então não é apenas ingerir muita caloria. Você ingerir muita caloria e o tipo de comida que você está ingerindo faz com que você tenha bactérias que induzam você a guardar mais ainda calorias no seu corpo em forma de gordura. Enquanto que, se você tem uma ingesta com muita fibra, você não vai ter esse estímulo a guardar muita gordura. E além do intestino, então, que é o principal estudo da microbiota, a relação com a pele, por exemplo, é observada que sabonetes antissépticos, e isso tem um pouco de divergência, como eu disse, não são estudos com tanto nível de evidência, mas o que observa-se é muitos estudos que associam a utilização exacerbada de sabonetes antissépticos com uma disbiose, uma alteração da microbiota da sua pele, fazendo com que as bactérias naturais e boas da sua pele sejam substituídas por uma bactéria ruim, que vai te trazer alguma doença, que vai facilitar que você fique com problemas de pele por conta desse uso excessivo de sabonete antimicrobiano, da mesma forma que o uso excessivo de antibióticos pode modificar a microbiota de todo o seu trato gastrointestinal e a sua saúde indiretamente. Enfim, ele é um livro, digamos assim, que fica em aberto, porque é um tema muito presente ainda hoje, é um tema em estudo, é um tema em debate, e é um tema que tem capacidade de revolucionar a nossa maneira de pensar o que comemos, o que utilizamos, a real necessidade de um antibiótico, seja para uma doença que você não sabe se realmente é bacteriana, seja no uso de antibióticos para a produção de carne, como uma forma de engordar mais rápido o gado, galinhas, entre outros. Fica então aquela sementinha de curiosidade na sua cabeça, e a autora é muito boa quanto a isso. Ela sabe deixar você intrigado quanto ao livro, quanto ao tema, e com vontade de saber mais. Então eu penso que é um tema muito interessante, que todo mundo deve ler esse livro maravilhoso que é 10% Humano, sempre com aquele adendo. Cuidado que muitas informações que tem aqui são de estudos com um nível de evidência não tão alto. Então, não necessariamente tudo que você ler aqui realmente vai no futuro se comprovar como algo verídico, como algo que realmente é causado por alterações da microbiota. Mas ainda assim, é muito interessante observar e refletir sobre o papel de como nós lidamos com bactérias que vivem dentro de nosso corpo e como que elas, de certa forma, impactam a nossa saúde como um todo. É isso, gente. Até a próxima.